Olá, meus queridos alunos, mais uma vez um prazer enorme estar aí virtualmente com vocês, né? E hoje nós vamos prosseguir aí no tema extinção especial das obrigações, tratando nessa aula sobre o Instituto da Compensação e da Confusão. Vamos iniciar então pelo Instituto da Compensação. Senhores, o tema hoje da aula está sendo tratado ali nos artigos 368 até o artigo 380 do Código Civil. Então, 368 até o artigo 380 do Código Civil. E turma, o que é isso, compensação? A gente já sabe que é uma forma especial de extinção das obrigações. Até aí, matou. Então tá lá na prova, o que é compensação? Forma especial de extinção das obrigações. É importante entender também que ela decorre do fato de que as obrigações, de que o Código Legislador, ele não impediu em nenhum momento que uma pessoa se obrigue em relação a outra por mais de um motivo, por mais de um negócio. Então, imagina aí, é perfeitamente possível que eu firme um contrato, firme uma obrigação, ficando devedor de determinada pessoa, e que essa pessoa, por sua vez, firme um contrato, uma obrigação, crie então uma obrigação, ficando devedora, passando a ser devedora minha. Não tem problema absolutamente nenhum. Ocorrendo essa hipótese, o Instituto da Compensação, ele entra então em ação para o quê? Para extinguir essas obrigações. Perfeito? Professor, me dá um exemplo. É claro, vou te dar um exemplo. Imagine então que eu aí firmei um contrato de prestação de serviço jurídico com uma terceira pessoa e cobrei dela a quantia de R$3.000. Então, eu prestei o serviço e ela passou a ser minha devedora de R$3.000. Por sua vez, ela vende tênis. E eu comprei, fui até a loja dela e fui até a casa dela, vamos colocar assim, e vi os tênis que ela vende e resolvi fazer a compra de vários tênis, totalizando R$3.000. Eu peguei os tênis e fiquei como devedor da quantia de R$3.000. Então, preste atenção, nós temos aí duas obrigações. Uma que decorreu do contrato de prestação de serviço. A outra que decorreu do contrato de compra e venda em que eu adquiri os tênis. Perfeito. Nenhuma eu sou credor, que é de prestação de serviço, da quantia de R$3.000. Na outra, eu sou devedor, da quantia de R$3.000. Então, nós temos aí duas obrigações em que ao mesmo tempo, fez com que eu fosse credor e devedor dessa terceira pessoa. Assim como essa terceira pessoa é credora e devedora minha. Nessa hipótese, a legislação admite que seja utilizado o Instituto da Compensação, ou seja, vai pegar os R$3.000 que eu estou devendo, vai pegar os R$3.000 que essa terceira pessoa está devendo e vai basicamente dar-se como cumprida essas duas obrigações para que nenhuma parte venha a arcar com nenhuma quantia para a outra. Então, isso que é compensação. E olha lá o conceito do Instituto no artigo 368. Olha, o legislador expressamente consignou que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, que é a hipótese que eu coloquei aqui, as duas obrigações extinguem-se. Matou? Isso é compensação. É uma forma, então, especial de extinção das obrigações. E a gente viu que tem que haver, então, mais de duas obrigações
e, além disso, há simultaneamente uma relação creditícia e debitória. Eu sou credor e devedor do terceiro e o terceiro é credor e devedor meu. Perfeito? Em relação às espécies de compensação, nós temos aí a compensação legal e a convencional. Vamos iniciar aí tratando sobre a convencional. Vai acompanhando a apostila também, viu, pessoal? A compensação convencional, ela basicamente decorre do princípio da autonomia da vontade. Por quê? Ela somente vai acontecer quando as partes, os sujeitos, expressamente concordarem. Ou seja, convenção, quando esses sujeitos expressamente ajustar a possibilidade de compensação. Inclusive, senhores, eu faço uma ressalva aqui que eles também podem, inclusive, prever, né, a impossibilidade naquela obrigação de que seja realizada a compensação. Isso tudo por causa desse princípio da autonomia da vontade das partes, tá? Então as partes elas podem prever, ajustar aí numa determinada obrigação ou uma determinada situação a possibilidade aí de fazer essa compensação. Ressalte ainda, pessoal, que diferentemente aí do que vai ocorrer nas hipóteses de compensação legal, que é aquelas que estão previstas, né, vão estar previstas em lei, na convencional as partes podem ajustar que ocorra a compensação de obrigações com naturezas diferentes. Por exemplo, compensar lá uma hipótese de crédito de dinheiro com o outro tendo crédito de um veículo. Nessa hipótese também vai poder compensar se assim as partes ajustaram, concordaram. Não só então em relação a dinheiro, carro com carro, laranja com laranja, feijão com feijão, mas sim carro com casa, carro com dinheiro, desde que as partes prevêem no contrato, será possível fazer a compensação dessa forma. Em relação à compensação legal, ela é a regra. Agora nós já estamos vendo aí a segunda espécie de compensação. Ela é a regra. E esse tipo de compensação, para que ocorra a compensação legal, deve estar presente alguns requisitos. Requisitos eles que são a reciprocidade de obrigações, a liquidez das dívidas, a exigibilidade da prestação e a fungibilidade dos débitos. Vamos então destrinchar cada um deles. É claro que nós já fizemos isso na aula, né? Como vocês passaram várias perguntas e tudo, e nós já destrinchamos. Aqui é só para elucidar novamente aí, para quem não assistiu, ter a oportunidade aí de a videoaula junto com a apostila de compreender um pouco melhor a disciplina. Tranquilo? 12 por 8 aí? Turma, então reciprocidade de obrigações é a situação que precisa aí de duas obrigações. Por quê? Um tem que ser credor e devedor do outro. Então, eu tenho que ser credor e devedor do terceiro. E o terceiro, credor e devedor meu. No caso lá que eu dei do exemplo sobre a compensação, a primeira obrigação é eu prestando serviço jurídico e a segunda é a parte me vendendo, né, o terceiro me vendendo os tênis. Tranquilo? Isso que significa a reciprocidade de obrigações. Importante, pessoal, a gente atentar aí sobre isso, ainda em relação à reciprocidade de obrigações. A gente precisa dar uma olhadinha lá no artigo 376 sobre a situação do terceiro. E olha lá, o terceiro, ele, regra geral, ele não pode compensar.
seja ele o terceiro interessado ou não. Nós já estudamos isso na aula que tratamos sobre pagamentos. Né? Terceiro não interessado é aquele que tem um vínculo moral, um vínculo, né, do amor, que eu até citei para vocês, é um vínculo filantrópico e resolve pagar e fazer o pagamento em nome do devedor ou não. Já o terceiro interessado é quando ele está adstrito juridicamente àquela relação. Por exemplo, um subinquilino. Tranquilo? Mas nessa hipótese aí de terceiro não pode haver compensação, seja interessado ou não, em razão da negativa expressa aí no artigo 376 do Código Civil. Olha lá, ó. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever. Então, veda aí a hipótese de compensação. Agora, turma, a gente tem uma exceção a essa regra, que é a situação do fiador. Ele é um terceiro interessado, a gente até viu isso já. Apesar, né, dele ser um terceiro interessado, em regra estaria vedada aí a compensação, o Código ele possibilitou, ele trouxe essa exceção permitindo que o fiador ele compense, faça compensação com o credor do afiançado. O que é isso? Que o fiador ele faça a compensação com o credor de quem ele está sendo fiador. No caso aqui, vamos colocar a relação locatícia, nós temos o locador, o locatário e o fiador. Então, o fiador, ele se tiver um crédito perante ali ao credor, ele pode então requerir aí a compensação. Imagina ali que o débito, o locatário, né, que está aqui, o locatário, nós temos o locador aqui, o locatário deve 3 aluguéis de R$1.000 para o locador, perfeito? O fiador, por sua vez, ele fez um outro negócio jurídico aqui, que ele obteve um crédito de R$3.000, né? Que ele tem um crédito, que gerou um crédito de R$3.000 perante o credor do locatário. Ele então vai poder requerer aí a compensação desse crédito. Então ele não vai efetivar o pagamento aqui porque vai compensar. Não tem problema nenhum, o código autoriza no artigo 371. Vamos lá para a leitura. Ó. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. Então, o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. É isso, então, que eu passei para vocês, tá certo? Turma, o segundo requisito, então, para que seja configurada aí a compensação é a liquidez da dívida. O que é isso? A dívida ela já tem que estar líquida, ela já tem que ser já tem que estar apurada. As partes, então, os sujeitos já tem que saber exatamente o que eles devem. 12/8, tranquilo? Um terceiro requisito é a exigibilidade da prestação. E o que é isso, professor? Nada mais significa do que a dívida já tem que ser passível de ser exigida. O que é isso? A dívida tem que estar vencida. Você não pode cobrar uma dívida, um crédito, antes dele vencer. Até porque, senão, não seria ainda um crédito. Tranquilo? E o quarto e último requisito da compensação legal é a fungibilidade dos débitos. O que é isso? Os débitos eles têm que ter a mesma natureza e qualidade. Então você pode compensar só dinheiro com dinheiro. Café preto da marca X com café preto da marca X. Você não pode compensar café branco com café preto. Então, os bens aí, né, os débitos, eles têm que ter a mesma natureza e qualidade. Tranquilo? Tranquilo? Vamos então para as hipóteses de impossibilidade de compensação. Ou seja, quando
a compensação ela não vai ser então permitida. A primeira hipótese ela está prevista no artigo 375 do Código Civil, que é quando por manifestação expressa de vontade das partes, quando as partes constar numa obrigação que ela não vai ser passível de compensação. Então, nessa hipótese, não haverá a possibilidade de compensação. Não tem problema nenhum, o próprio legislador autorizou. E as demais hipóteses estão no artigo 373, que decorre aí de dívidas basicamente, vamos colocar assim, de atos ilegais. Olha lá, o esbulho. Então, quando o crédito decorrer lá de esbulho, furto, roubo, né, essa dívida, né, o crédito gerado para um terceiro, a dívida então gerada, ela originar então de esbulho, furto, roubo, de coisa que não desses atos ilícitos aí, não é passível então haver compensação. Uma outra situação é a dívida de alimentos, aquele credor lá de alimentos, o pai que constrói lá faz um empréstimo para o filho de, vamos colocar, 10 mil reais e ao mesmo tempo está devendo, né? Então ele fez um empréstimo para o filho, ele tem um crédito de 10 mil reais e ao mesmo tempo ele está devendo lá 10 mil de pensão alimentícia. Essa dívida aí, esse crédito, essa dívida de natureza alimentícia também não é passível de compensação. Por quê, professor? Porque o próprio legislador ele veda e, além disso, a gente tem aquela ideia de que os alimentos, na verdade, tem ideia não, é verdade, né? Os alimentos eles servem aí para a subsistência do alimentado. Então, vai servir aí para que o alimentado possa sobreviver. Então, essa é a ideia dos alimentos. Por isso, não pode compensar. Então, aquele pai que tem um crédito tem a dívida decorrente de alimentos, mas tem um crédito decorrente de uma outra obrigação, um empréstimo, por exemplo, ele não pode pegar esse crédito e compensar lá com o débito das dívidas de alimentos, mesmo estando presentes todos aqueles requisitos. E o inciso 3º do artigo 373, ele traz a hipótese aí de bem de família, quando a coisa não pode ser suscetível de penhora. Então imagina aí um bem de família ou o salário do trabalhador, né? Ele não pode ser compensado, você não pode utilizar o salário do trabalhador para fazer compensação, regra geral. Perfeito? Então, isso aí, essas são as hipóteses de impossibilidade de compensação. Turma, para a gente finalizar aqui esse tema, eu acho importante a gente tratar sobre a questão da cessão de crédito. Nós já estudamos nas aulas passadas, quando a gente tratou sobre as formas, né, de transferência das obrigações. A gente viu a cessão de crédito, a cessão de débito, que é a assunção de dívida, e a cessão de contrato. Em relação à cessão de crédito, então quando o cedente ele transfere o crédito para o cessionário, a gente já estudou que um dos requisitos de eficácia lá, e de validade é a notificação de eficácia, principalmente, né, em relação ao devedor, é a notificação do devedor. Perfeito? Então, no momento que esse devedor ele é notificado, ele tem que opor imediatamente eventual crédito que ele tenha com o cedente, que é o credor originário. E esse cedente vai estar transferindo o crédito para o cessionário. Então, nesse momento, houve a notificação aqui, o devedor ele vai ter que opor, vai falar, opa, peraí, eu tenho crédito com você de uma outra obrigação aqui da mesma natureza, então eu quero que compense. Então é nesse momento que ele é notificado que ele tem que opor aí a possibilidade de compensação. Mas pessoal, e se ele não for notificado? Como é que fica? Olha só, se ele não for notificado, e aí?
Pessoal, se ele não for notificado, vai ocorrer a transferência, o crédito vai sair do cedente, vai para o cessionário, mas quando ele for, né, cobrado lá do cessionário, por ele não saber dessa sessão, no momento que ele for cobrado do cessionário, ele vai poder ir falar com o cessionário: olha, eu tinha um crédito com o cedente em razão de um outro negócio que a gente fez e eu quero que compense. Olha, no crédito lá ele ficou me devendo 10 mil reais e eu teria que te pagar 10 mil reais aí. Se você não me notificou, você infelizmente dançou, não seguiu o que foi disposto na lei. Então, eu quero utilizar aqui da compensação para o quê? Para extinguir o montante aí que eu devo. Lembrando, pessoal, que a compensação, só para a gente fechar aqui mesmo, ela pode ser parcial, tá? Então, imagina ali, nesse caso aqui, o devedor, ele tem uma dívida de 10 mil reais, mas ele tem um crédito de 5 mil. Então, ele vai compensar os 5 mil reais e vai ficar devendo os 5 mil. Aí ele teria que pagar para o cessionário e mesmo, né, se não for hipótese de cessão de crédito, também vai poder ocorrer aí a cessão, a compensação parcial. Não tem o menor problema. Turma, vimos então o Instituto da Compensação, matamos ele, vamos prosseguir no estudo então. Agora nós vamos falar aí, tratar sobre o tema confusão, que é mais uma hipótese, uma forma aí de extinção, uma forma especial de extinção das obrigações. Então olha que legal, nós vimos aí a compensação, confusão. Na próxima aula a gente vê a última forma especial de extinção das obrigações, que é a remissão. E aí a gente mata esse tema e vamos passar para o inadimplemento, que vocês vão ver que é muito legal. Mas sobre a confusão, é uma confusão mesmo, tá? Porque ela vai se configurar quando na mesma pessoa se confundir a qualidade de credor e de devedor. Como assim, professor? Como assim? Quando estiver então reunida a figura de credor, a qualidade de credor e devedor na mesma pessoa, ela vai extinguir a obrigação? Tudo bem, mas quando, né? Quando, professor, que isso vai acontecer? Quando que isso vai acontecer? Pessoal, imagina aí um exemplo assim que eu acho mais tranquilo e mais perceptível, é a questão do cheque. Imagina aí você dá um cheque pós-datado, então imagina aí o professor fez a compra de uma piscina para a casa dele, deu lá um cheque de 20 mil reais. Tranquilo? Perfeito. Dei um cheque, 20 mil reais, com vencimento para daqui 30 dias, um cheque pós-datado. No caso, eu sou o devedor desses 30 mil reais que vão ser compensados, ou seja, que vai ser exigível daqui a 30 dias. Ok. Título de crédito, vocês estão estudando isso aí no direito empresarial, ele foi feito em regra para circular. Então a empresa que vendeu, né, pessoa jurídica que vendeu a piscina, ela fez um negócio, uma compra de tinta para pintar lá a sede dela com uma outra empresa. E na hora de fazer o pagamento, eles passaram o cheque que eu emiti de 20 mil reais. Né? Acho que é 20 mil que eu falei, né? De 20 mil reais. Então, essa nova empresa, ela passou a ser credora dos 20 mil reais. Então, basicamente, o cheque é meu e está lá nessa nova empresa. Eu, por coincidência, fui contratado para prestar serviço nessa empresa de tinta. Olha que legal. E o valor que eu cobrei foi 50 mil reais.
A empresa fechou tudo direitinho e pôs uma condição: olha, eu não tenho dinheiro não, mas eu posso te passar cheques? Eu falei: ó, perfeitamente, não tem o menor problema, pode me dar cheque. Eles foram lá e me deram vários cheques, dentre os quais constava o meu cheque. Olha que legal, olha que legal. Constava o meu cheque. Nessa hipótese, senhores, vejam que eu sou credor e devedor de mim mesmo. Por quê? Eu sou o devedor do cheque que eu emiti, mas agora esse cheque está comigo. Está comigo. Ou seja, confunde-se aí, na minha pessoa, a qualidade de credor e devedor. Credor por quê? Eu tenho um crédito comigo mesmo de 20 mil reais, em razão do cheque. Mas ao mesmo tempo eu sou devedor porque eu sou devedor do cheque que eu dei de 20 mil reais. O que que houve? Uma confusão. Nessa hipótese, justifica eu pagar para mim mesmo? Não justifica. O que que vai acontecer? A confusão. Inclusive, pessoal, só para a gente... Eu acho que ficou claro agora o conceito, 12 por 8 é exatamente isso que é confusão. Está previsto lá nos artigos 381 a 384 do Código Civil. Então, isso que é confusão. Vocês vão ver lá que no artigo 382 fala que ela pode, que a confusão pode ocorrer de toda a dívida ou de parte da dívida, não tem problema nenhum. Não tem problema absolutamente nenhum, ou seja, ela pode ser parcial também. Então, vocês entenderam aí o cerne do que seria confusão. Agora, engraçado, senhores, que eu estava vendo até salvo engano, no Migalhas, um sítio, um site jurídico, e lá estava constando que, não foi no Migalhas não, acho que foi um professor que encaminhou para mim, e lá estava constando que um município do Rio Grande do Sul, ele ingressou com uma ação cobrando quantias dele mesmo. Olha só, cobrando quantias dele mesmo. Aí a decisão do juiz foi o quê? Foi extinguir o processo porque já houve a extinção das obrigações. Né? Ele julgou dessa forma, já ocorreu a extinção das obrigações por meio da confusão. Vou ver se eu colo né? Se eu deixo lá no sistema essa decisão para vocês, que foi muito engraçado. Pessoal, é isso aí, esses dois institutos, além da aula que a gente já deu sexta-feira, que a gente aprofundou mais ainda, mas estão aqui os aspectos gerais, e qualquer dúvida aí eu estou sempre à disposição. Grande abraço a todos.